Bem, pessoal, então vamos aqui à nossa segunda parte do capítulo 3, configuração básica de gerenciamento de switch. E na aula de hoje a gente vai focar de uma maneira um pouco mais aprofundada na questão da conexão remota. A gente já conversou aqui sobre as diferenças entre o protocolo Telnet, que opera na porta 23 do protocolo TCP da camada 4, né? Que é a porta 23, digamos assim, e o SSH, que opera na camada 4, no protocolo TCP, na porta 22. Caso você precise se lembrar, lembra que esse SS, se você virar ele para o outro lado, ele vira um 22, certo? Então o Telnet opera na porta 23 do protocolo TCP, da camada 4, e o SSH é um protocolo de conexão remota também, que opera na porta 22 também do protocolo TCP, tá? A diferença entre eles, como a gente já explicou, é que o SSH ele é capaz de criptografar a comunicação entre o dispositivo do seu computador, no caso, ou um outro dispositivo como um tablet, um celular, ou qualquer dispositivo que você esteja usando para fazer a conexão remota, e o dispositivo no qual você está se conectando, que geralmente é um servidor, um roteador, um switch, ou um access point, ou seja lá o que for. É importante lembrar que para trabalhar com SSH, ele tem essas vantagens, mas, no entanto, ele exige que você trabalhe com pares de usuário e senha. Então, não serve aquela ideia do Telnet que você simplesmente cria uma senha. Você precisa necessariamente criar um usuário e senha para poder trabalhar com SSH, certo? Ainda falando sobre essa questão de conexão remota, uma coisa que vocês talvez já tenham parado para pensar é que se você trabalha configurando usuário e senha em um determinado switch, se na sua rede tiverem, por exemplo, 30 switches, você vai ter que entrar em cada um deles e fazer essa configuração de par de usuário e senha, ou a senha, ou o que seja. E é claro que quanto maior a rede for, mais desvantajoso isso é, né? Porque você tem que entrar em cada um dos dispositivos e fazer essa configuração. Porque você tem que lembrar que essas configurações elas costumam ser dinâmicas, porque novas pessoas entram na empresa, pessoas antigas saem da empresa, usuários ganham mais capacidade de dar mais autorização para dar mais comandos, outros perdem. Então, assim, fica muito difícil você fazer o gerenciamento de usuário e senha quando você tem uma rede com muitos dispositivos. E aí, geralmente, o que acontece na maioria das empresas, quando elas se profissionalizam mais um pouco, é que você tem você tem um servidor que a gente chama de servidor AAA. O que é o AAA? É 3 A's, triplo A, que vem de Authentication, Authorization e Accounting, certo? Que é autenticação, autorização e contabilidade, tá? O que isso quer dizer? Ele verifica a autenticação, se o usuário realmente é um usuário autêntico, se a credencial, se quem está se apresentando com a credencial é realmente aquela pessoa, como se você estivesse apresentando a sua identidade. A autorização, que é entender o nível de acesso que esse usuário pode ter dentro do dispositivo, que tipo de permissões ele pode ter, certo? E accounting, que é a contabilidade, que é justamente o log. É você registrar de que horas a pessoa entrou, quais foram as configurações que ela aplicou, as mudanças que ela fez no determinado dispositivo. Então, com isso, você tem um gerenciamento mais completo do dispositivo, tá? E aí, a vantagem do AAA, que pode ser por um protocolo chamado Radius ou outro chamado TACACS Plus, que é o mais, é que você consegue centralizar o gerenciamento dessas informações, né, de autenticação, autorização e contabilidade. Então, ao invés de você entrar em cada um dos equipamentos e fazer uma configuração em cada um deles, você entra apenas no servidor e aí, ao invés do seu usuário falar com um switch, pura e simplesmente, você, quando vai tentar se autenticar, quando você tem um servidor AAA, você vai falar com o dispositivo remoto, nesse caso aqui esse switch SW1, e ele vai, por sua vez, apresentar a sua credencial e senha lá para o servidor AAA. Esse servidor AAA é quem vai dizer se você está aprovado ou não para poder conseguir a conexão remota com o dispositivo, no caso o switch SW1, no qual você está tentando se conectar. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês as vantagens e as desvantagens de cada uma das opções, certo? É sempre
mais vantajoso você ter um servidor AAA. Mas lá para frente, a gente vai ver como é que você pode fazer no Cisco Packet Tracer a simulação para a configuração de um servidor AAA, tá? Só que neste momento eu vou ensinar apenas vocês fazerem a configuração para uma conexão remota SSH. Se a gente já viu que o SSH é mais vantajoso do que o Telnet, o que eu vou ensinar vocês a fazerem agora é não permitir conexões via Telnet para conexão remota, já que elas são mais inseguras, e permitir apenas conexão SSH no switch, no caso, mas isso serviria também para outros dispositivos de redes que funcionam de forma muito similar. Então eu já puxei aqui o switch e um computador que está conectado na porta Fast Ethernet desse switch, tá? Fast Ethernet 0/1, e eu já defini aqui quais são os pré-requisitos que a gente precisa para poder fazer a configuração do SSH nesse switch, tá? Então eu vou mostrar a vocês aqui o passo a passo de como isso acontece e a gente vai ver como é que isso funciona aqui na prática. Então eu vou abrir aqui o meu switch, tá? Vou abrir aqui um pouquinho a janela dele para a gente poder acompanhar. Vou dar Enter. Aqui eu já tenho o meu switch. Ele já está com as configurações que a gente usou na videoaula passada, tá? Então, se eu der aqui o comando Enable, eu vou botar aqui a senha aluno IF, que foi a senha do Enable Secret que a gente configurou na última aula. E aqui, ó, se eu der um Show Run, você vai ver que eu já tenho aqui, ó, configurado o meu Enable Secret. Eu já tenho o meu usuário Laura e o meu usuário Rafael configurados com as senhas que a gente colocou, certo? E aqui no final eu já tenho a minha line VTY de 0 a 15 configurado com o login local, tá certo? Então tudo isso aqui já está pronto. Além disso, eu já tenho aqui, ó, a interface VLAN 1 configurada com o endereço IP 192.168.0.1 com essa máscara aqui, 255.255.255.0. Enquanto que o computador aqui, ele está já configurado com IP 192.168.0.2 com a mesma máscara que eu estou utilizando aqui na VLAN 1, tá certo? Então a gente vai partir dessa premissa para fazer as configurações do switch que a gente precisa aqui. Passos realmente necessários para a gente configurar no switch aqui para habilitar o SSH são 4. Só que perceba que eu estou colocando um quinto passo ali, que ele é opcional, mas eu considero importante. Por quê? Porque o SSH ele tem mais de uma versão. Na verdade, ele hoje em dia já tem 3 versões, mas para efeitos aqui da nossa prática, eu vou considerar a versão 1 e a versão 2. E a versão 2 do SSH, ela tem vantagens em relação à versão 1. As principais vantagens, eu diria, é que ela trata de criptografia mais forte, tá? Ela consegue usar chaves maiores. É como se eu conseguisse usar mais caracteres para compor uma senha. Então, para o método de criptografia que a gente vai utilizar, que é o RSA, a gente vai precisar utilizar chaves maiores ou iguais a 768 bits para poder trabalhar com SSH versão 2, tá? O SSH versão 1 ele permite chaves menores do que isso, tá? E o SSH versão 2 permite chaves ainda maiores. A gente vai usar uma chave de 1024 bits, mas você pode usar chaves ainda maiores do que isso para tornar a sua criptografia mais forte. Além disso, o SSH versão 2, além de várias outras vantagens que ele tem em relação ao SSH versão 1, eu ressalto aqui também que ele elimina alguns métodos de criptografia que já estavam obsoletos, já podiam ser quebrados, tá? Na versão 1, e ele não importa esses métodos antigos para os métodos que se usa no SSH versão 2. O SSH versão 2, basicamente, ele trabalha com RSA, que é o que a gente vai utilizar, com o DSA e o OpenPGP. Mas o foco aqui vai ser numa metodologia de criptografia chamada RSA. Você não precisa entender os pormenores disso, você só precisa entender que os métodos que ele vai utilizar são mais seguros, tá? Então vamos lá, vamos fazer o passo 1, que é definir um hostname. O hostname é o nome do seu dispositivo na rede. O seu computador pode ter um hostname que está associado ao IP dele, por exemplo. Pode ser, por exemplo, no meu caso, Rafael PC. E aí o IP do meu PC é 192.168.0.2, por exemplo. Então eu sou conhecido na rede pelo meu nome, o meu hostname ou pelo meu IP. E aqui no caso do switch a gente vai dar um nome. A gente obrigatoriamente precisa dar um hostname para o switch. Então eu vou entrar aqui no modo de configuração, vou colocar aqui hostname e vou chamar esse switch aqui de SW
-01, tá? Definimos o hostname, que é o primeiro passo. Segundo passo, a gente precisa ter um nome de domínio, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, IP Domain Name, e aqui eu vou dar um nome de domínio qualquer, tá? Você pode escolher um nome qualquer para dar. Eu vou dar aqui o sw01.com, tá? Só para dar um nome de domínio qualquer, que é um pré-requisito para poder conseguir gerar a chave RSA, tá? É ter um nome de hostname, ter um nome de domínio. E agora a gente vai habilitar aqui, vai gerar aqui a chave SSH. Como é que eu faço isso? Ou, perdão, a chave RSA, para o SSH usar. Crypto Key, que é chave, então chave de criptografia. Generate, que é gerar, tá? RSA, que é o método que eu vou utilizar. Vou dar Enter. E aí eu vou dar yes aqui porque eu já tinha criado uma chave antes, tá? Para esse domínio, mas tudo bem, eu vou dar só yes aqui. Geralmente quando for a primeira vez que você for aplicar, ele não vai ter isso. É essa pergunta. E ele pergunta, ó, how many bits in the modulus? Ou seja, quantos bits eu quero no módulo que vai gerar essa chave. E aí perceba que ele começa ali a partir de 512 bits. Como eu disse para vocês, o SSH versão 2 ele exige um mínimo de 768 bits. E aí você perceba que o range aqui, a cobertura é de 360 a 2048 em geral. Então eu vou colocar aqui uma chave de 1024 bits, tá? Eu recomendo que vocês façam também. Então, ó, perceba aqui, ó, que ele gerou uma chave RSA de 1024 bits, tá? Então cumprimos ali o passo 1, passo 2, passo 3. Vamos agora habilitar apenas o SSH nas linhas VTY 0 a 15. Como é que eu faço isso? Line VTY 0, 15. E aí, entrei aqui no line VTY. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou habilitar apenas que conexões SSH possam se conectar remotamente a esse dispositivo. Porque, em geral, você tem um comando chamado transport input. Esse transport input ele pode ser telnet e SSH, por exemplo. Aqui no caso do simulador ele não está aceitando esse comando. Eu acho que ele aceita aqui o transport input all. Pronto. O que o transport input all significa? Que ele aceita tanto o telnet como o SSH. Eu poderia também usar a opção transport input telnet. E aí nesse caso ele só aceitaria conexões remotas que acessem via a porta 23, que é a porta que o protocolo telnet usa. Ou eu posso usar ainda o transport input none, ou seja, não aceita nenhum tipo de conexão remota. Mas no nosso caso aqui, o ponto que eu quero chegar é a gente usar o transport input SSH. Então ele só aceita conexões remotas que usem um protocolo de conexão remota SSH, ou seja, que usem a porta 22 do protocolo TCP, tá? Essas aqui são as 4 opções, ó. Eu posso entrar lá no meu line VTY 0 a 15, habilitar telnet e SSH, só telnet, nada ou só SSH, que foi o que eu apliquei aqui por último, tá? Então, como eu quero me proteger, eu não quero permitir que conexões telnet acessem o meu dispositivo remoto, eu vou colocar a opção transporte input SSH. E aqui, por último, no quinto passo, a gente vai aplicar o passo opcional, que é só habilitar conexões remotas que usem o SSH versão 2, porque ele é mais seguro. Esse passo ele não é necessário, mas a gente vai habilitar ele de toda forma. Como é que eu faço isso? É bem simples. Eu chego aqui no modo de configuração do terminal e boto aqui IP SSH version 2. E aí pronto. Está habilitado o meu IP SSH versão 2. Eu também coloquei ali uma nota, ó, que são 2 comandos shows interessantes de você usar. E um deles eu já vou mostrar agora, que é o show IP SSH. Por quê? Lembre-se que todo comando show eu aplico aqui a partir da raiz do modo enable. Eu boto aqui, ó, show IP SSH e ele me mostra, ó, que o SSH está habilitado na versão 2.0. A autenticação, o timeout é de 120 segundos, ou seja, quando alguém tenta se autenticar, ele espera até 120 segundos para essa pessoa aplicar o usuário e a senha, senão ele dá timeout, ele encerra aquela conexão e ele permite que essa pessoa tente até 3 vezes acertar o usuário e senha. Caso ela não acerte, essa conexão ela é cortada, tá? Então, o show IP SSH serve para isso, para você checar, para ver se tudo que você fez até agora tá ok, tá? E agora, para poder finalizar, é bem simples,
eu vou dar um show run aqui só para vocês verem as coisas que a gente fez, ó. Tá aqui IP version 2, IP domain name que a gente colocou, o hostname que a gente colocou, ó. Então tá aqui, ó, o passo 1, o passo 2 que a gente fez, o passo 5 que foi opcional, né? Os usuários e senhas a gente já tinha configurado aqui. E quando eu chego aqui no line VTY 0 a 15, a gente já tinha colocado também o interface VLAN 1, o IP e a máscara. E aqui, ó, no line VTY 0 a 15, a gente tem lá o login local e o transporte input SSH, tá? Que é o passo 4. O passo 3, ele fica implícito nas configurações, tá? Ele não aparece, mas a chave, ela foi criada com aquele comando CryptoKeyGenerate RSA e a gente criou uma chave de 1024 bits. E agora o que a gente falta é fazer a conexão remota. Então eu vou abrir aqui o meu prompt de comando. E aí, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou chegar aqui e aí, diferente do Telnet, que você coloca Telnet e o IP do switch que você quer se conectar, a gente coloca aqui, ó, SSH -L, que é de login, tá? Aí eu vou dizer aqui o meu login, poderia usar o login de Laura, mas vou usar o de Rafael. Rafael. E o target, que é o alvo que eu quero me conectar, que é o IP do switch, que está lá na interface VLAN 1, 192.168.0.1. Aí ele pediu a minha senha, a gente colocou a senha professor, e aí eu entrei aqui remotamente, através do SSH versão 2, no meu switch, tá? Então é assim que eu consigo fazer essa conexão, esse acesso remoto via SSH. Então, se em alguma prática pedir, solicitar que você use o SSH versão 2, você já sabe fazer essa configuração tanto via Telnet, como você sabe não permitir que essa conexão aconteça via Telnet e exigir que essa conexão aconteça com o SSH versão 2, tá? Mais para frente a gente vai fazer uma prática para poder vocês configurarem também um servidor AAA para fazer essas configurações todas centralizadas, né? Esse gerenciamento de usuários e senhas, autorização e contabilidade através de um servidor remoto, tá? Mas por enquanto vocês já sabem fazer ela configurando em cada um dos dispositivos. E por último aqui, eu vou mostrar o outro comando que ficou faltando, que é o show SSH. Como a gente estabeleceu uma conexão, e se eu quiser ver as conexões que estão ativas lá dentro do meu switch, tá? Eu vou dar aqui o show SSH, ó, a partir do raiz do modo enable. Deixa eu abrir aqui um pouco a janela, ó. E aí você tem lá duas conexões ativas. Você tem uma conexão ativa aqui do Rafael, tá? De entrada e uma de saída, tá? Então, ó, reparem que você tem aqui, ó, o usuário, o username, a chave criptográfica, o protocolo de a chave criptográfica que ele está utilizando, tá? O protocolo de encriptação que ele está utilizando e aqui, ó, entrada e saída, tá? Então isso está mostrando que aquele meu PC ali está conectado aqui remotamente via SSH ao meu dispositivo, no caso, ao meu switch, tá? Então percebam como todas as configurações e as checagens que a gente precisa fazer em torno disso estão inclusas aqui nessa demonstração que a gente fez, tá? A gente se vê então agora na próxima aula, na parte 3.